Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja muito bem. Feliz demais com Jesus, lendo sua Bíblia comigo. Hoje estamos no nosso dia 91 e vamos finalizar o livro de 1 Samuel. Olha que bênção. Então, finalizamos hoje o livro de 1 Samuel. Vamos ler Samuel 28, 29, 30 e 31. E aí a gente finaliza. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura então. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua graça e queremos te pedir nesta hora que o Senhor nos abençoe neste momento de leitura. Fala conosco aos nossos corações, não deixe que a gente termine essa leitura da mesma maneira que estamos começando, mas nos ajude a crescer em maturidade, nos ajude a crescer em intimidade, e nos ajude a crescer em fome e sede por conhecer mais do Senhor através da Tua Palavra. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe, esteja conosco, é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, dia 91, capítulo 28. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, os filisteus reuniram seus exércitos para outra guerra contra Israel. Venham nos ajudar a lutar, disse o rei Aquis a Davi e seus homens. Davi concordou. Logo o rei verá como podemos ajudar de verdade. Se é assim, você será o meu guarda-costas enquanto eu viver, disse Aquis a Davi. Nessa ocasião, Samuel já tinha morrido. E todo Israel tinha chorado a sua morte. E Samuel tinha sido sepultado em Ramá, sua cidade natal. O rei Saul tinha expulsado do país todos os médiuns e os adivinhadores. Os filisteus acamparam-se em Sunem, e Saul e o exército dele acampou também em Gilboa. Quando Saul viu o enorme exército dos filisteus, ficou tremendo de medo e consultou o Senhor quanto ao que deveria fazer. Porém, o Senhor não lhe deu uma resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim, ou por intermédio dos profetas. Então Saul deu ordens aos seus auxiliares: vão e procure uma médium, de maneira que eu possa consultá-la. Eles encontraram uma em Endor. Saul então se disfarçou usando roupas comuns, em vez de usar suas vestes reais. Ele foi à casa da mulher à noite, acompanhado por 2 de seus homens. Ele disse a ela: quero falar com um homem que está morto. Pode fazer subir o espírito deste homem? Mas a mulher disse: o Senhor certamente sabe que Saul mandou matar todos os médiuns e os adivinhadores. Por que o Senhor está armando uma cilada para mim, para que eu seja morta? Porém, Saul fez um juramento pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal virá sobre você por isso. Finalmente a mulher concordou e disse: pois bem, a quem que o Senhor quer que eu faça subir? Faça-me subir Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, ela soltou um grito e disse a Saul: o Senhor me enganou, o Senhor é Saul. Não tenha medo, o rei disse a ela. O que você está vendo? Vejo um ser como um Deus que sobe sobre a terra. Ela disse. E ele perguntou: que aparência ele tem? É um ancião subindo envolto em um manto, respondeu ela. Então Saul entendeu que era Samuel e se curvou com o rosto no chão. Por que você me perturba trazendo-me de volta? Samuel perguntou a Saul. Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão guerreando contra nós. E Deus me abandonou e não me responde por profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que devo fazer. Samuel, porém, respondeu: por que vem perguntar a mim se o Senhor o abandonou e se tornou o seu inimigo? Ele fez conforme disse que faria por meu intermédio. Ele tirou o reino das suas mãos e o deu ao seu rival Davi.
Tudo isso aconteceu a você porque você não obedeceu às ordens do Senhor quando ele estava irado com os amalequitas. O Senhor entregará você e o exército de Israel na mão dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor vai entregar o exército de Israel nas suas mãos, nas mãos dos filisteus. Então, na mesma hora, Saul caiu estendido ao chão, paralisado de terror pelas palavras de Samuel. Ele também estava sem forças devido à fome, pois não tinha comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher viu o quanto ele estava perturbado, disse: Senhor, obedeci às suas regras com o risco da minha própria vida. Agora ouça o que eu lhe digo e me permita dar-lhe alguma coisa para comer, de modo que o Senhor possa aguentar a viagem de volta. Porém, Saul não aceitou. Os homens que estavam com ele insistiram e por fim ele concordou. Então ele se levantou e assentou-se na cama. A mulher estava engordando um bezerro. Assim, ela saiu depressa, matou o bezerro, amassou farinha e assou um pão sem fermento. Ela trouxe a refeição ao rei e aos seus homens, e eles comeram. Depois foram embora naquela mesma noite. Capítulo 29. O exército filisteu se reuniu em Afeque, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus conduziam seus soldados por grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com o rei Aquis. Porém, os comandantes filisteus perguntaram: O que esses israelitas fazem aqui? E o rei Aquis lhes respondeu: Este é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de 1 ano, e desde que chegou não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra Aquis. Mande este homem de volta, exigiram. Eles não vão à batalha com o nosso exército, porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com o seu senhor do que voltar-se contra nós na batalha? Não é este o Davi, de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você desde o dia em que você chegou até mim, mas os meus comandantes não o aprovam. Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados. É melhor você voltar em paz. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. Por que não posso lutar contra os seus inimigos? Mas Aquis insistiu. Quanto a mim, você é tão perfeito quanto um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem ter você na companhia dele na batalha. Levante-se, pois, de madrugada, junto com seus servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vão embora. Assim, Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram à terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu em sua marcha para Jezreel. Capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e a queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens, as crianças e os idosos, e foram pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que as suas famílias tinham sido levadas prisioneiros, choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: Traga-me aqui o colete sacerdotal.
e Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei? E o Senhor disse a ele: sim, vá atrás deles, você os alcançará e conseguirá recuperar tudo o que eles tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram no ribeiro de Besor, 200 homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentaram atravessar o ribeiro. Mas Davi e os outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho, encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e dois bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso, o rapaz recobrou suas forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas, do lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe e a terra de Calebe, e pusemos fogo na cidade de Ziclague. Davi perguntou, você pode me dizer para onde essa tropa foi? O moço respondeu, se você jurar pelo nome de Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, então levarei vocês até ele. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens os atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem bens, nem qualquer coisa que os amalequitas tinham levado. Davi também tomou todos os rebanhos e os levou diante de outros animais, dizendo, esse é o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinham com ele. Ao aproximar-se com seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam, eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Levem suas mulheres e seus filhos e vão embora. Porém, Davi respondeu, não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que não tinha nos atacado. O inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo. Uma parte para os que foram à batalha e outra parte para os que tomaram conta da bagagem. Daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel. E é assim até hoje. Quando Davi chegou a Ziclague, mandou os líderes de Judá uma parte do que havia trazido, dizendo, eis um presente para vocês. Nós tomamos isso dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades, de Betel, de Ramote do Sul, de Jatir, de Aroer, de Sifimote, de Estemoa, de Recal, das cidades dos Jaramelitas e das cidades dos Queneus, de Ormã, de Borazã, de Atasse, de Hebrom e de todos os lugares em que Davi e seus homens haviam estado. Capítulo 31. Nesse meio tempo, os filisteus começaram a batalha contra Israel, e os israelitas fugiram deles e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seu filho Jonatas, Abinadab e Melquisua. O combate agravou-se cada vez mais contra Saul.
Os que atiravam flechas com arco viram onde Saul estava. Eles os alcançaram e o atingiram. Então Saul disse ao seu escudeiro: Tire sua espada e atravesse-me, antes que estes filisteus, adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém, o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou a própria espada e atirou-se sobre a ponta da lâmina que atravessou seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos, seus escudeiros e todos os seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas estavam no outro lado do vale, além do Jordão, souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades, e os filisteus vieram morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e de seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía, e mandaram mensageiro por toda a terra dos filisteus, para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens e aos povos da sua terra. As armas de Saul foram colocadas no templo de Astarote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-Sean. Mas quando os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul, os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até Bet-Sean, desceram do muro o corpo de Saul e seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois, sepultaram seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Amém. E assim finalizamos o livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Amanhã a gente volta, vamos iniciar a leitura em 2 Samuel. E assim nós vamos, até a gente finalizar a Bíblia inteira esse ano. Em nome de Jesus, nós vamos ler a Bíblia inteira esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E a gente se vê amanhã para mais uma leitura. Um abraço.